Capítulo 75. O julgamento ilegal de Jesus. Apressadamente, eles levaram Jesus pelas silenciosas ruas da cidade adormecida. Já passava da meia-noite. Amarrado e vigiado de perto, o Salvador caminhou dolorosamente até o palácio de Anás, o ex-sumo sacerdote. Anás era o líder da família de sacerdotes em exercício e, numa deferência à sua idade, o povo o reconhecia como sumo sacerdote. Os líderes consideravam seu conselho como a voz de Deus. Era preciso que ele estivesse presente ao interrogatório do prisioneiro, por medo de que Caifás, menos experiente, não conseguisse obter o resultado pelo qual estiveram trabalhando. Eles precisavam da astúcia e sutileza de Anás para conseguir a condenação de Cristo. Jesus devia ser julgado formalmente diante do Sinédrio. Antes, porém, devia passar por um julgamento preliminar diante de Anás. Pelo julgamento romano, o Sinédrio podia apenas interrogar um prisioneiro e proferir a sentença, a qual devia ser confirmada pelas autoridades romanas. Era, portanto, necessário apresentar acusações contra Cristo que tanto os romanos quanto os judeus considerassem criminosas. Não eram poucos os sacerdotes e líderes religiosos que se convenceram dos ensinamentos de Cristo. José de Arimateia e Nicodemos não foram convocados para esse julgamento, mas havia outros que talvez ousassem falar em favor da justiça. O julgamento devia unir o Sinédrio contra Cristo. Os sacerdotes queriam estabelecer duas acusações. Se pudessem provar que Jesus era um blasfemador, os judeus o condenariam. Se pudessem culpá-lo de haver enfraquecido os regulamentos de Roma, sua condenação estaria garantida pelos romanos. Foi a segunda acusação que Anás tentou estabelecer primeiro. Ele interrogou Jesus, esperando que o prisioneiro dissesse algo que fosse prova de que ele estava procurando criar uma sociedade secreta com o propósito de estabelecer um novo reino. Com isso, os sacerdotes poderiam entregá-lo aos romanos como um causador de revolta. Como se lesse o profundo da alma do seu interrogador, Jesus negou que reunisse seus seguidores secretamente na calada da noite a fim de ocultar seus planos. Eu falei abertamente ao mundo, ele respondeu. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. João, capítulo 18, verso 20. O Salvador contrastava sua maneira de agir com os métodos de seus acusadores. Eles o haviam perseguido com a finalidade de levá-lo diante de um tribunal secreto, onde o perjúrio poderia ser utilizado para obter o que era impossível conseguir por meios justos. A prisão à meia-noite por uma turba, a zombaria e o abuso antes que fosse sequer acusado, essa era a maneira de agir deles, não a sua. Seus próprios líderes religiosos declaravam que todos deviam ser tratados como inocentes até prova em contrário. Voltando-se para o seu interrogador, Jesus disse: "Por que me interrogas? Acaso espiões não haviam estado presentes em cada reunião com as pessoas e levado informação para os sacerdotes acerca de tudo o que ele falava e fazia? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse." Anás ficou sem resposta. Um dos seus oficiais, cheio de rancor, bateu no rosto de Jesus, dizendo: "Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote?" Calmamente, Cristo respondeu: "Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu?" Sua tranquila resposta veio de um coração sem pecado, paciente e gentil, que não seria provocado. Era das mãos dos seres em favor dos quais estava fazendo um infinito sacrifício que Jesus recebia cada indignidade. Ele sofreu na proporção de sua santidade e o ódio pelo pecado. Ser julgado por homens que agiam como demônios, sob o controle de Satanás, era revoltante. Ele sabia que, se exibisse seu poder divino, poderia lançar ao chão seus cruéis atormentadores. Isso fazia com que o julgamento fosse ainda mais difícil de suportar.
Os judeus esperavam por um Messias a fim de mudar a corrente de pensamento do povo por meio de uma exibição de vontade dominadora e de força, obrigando que todos reconhecessem sua supremacia. Por isso, ao ser tratado com desprezo, Cristo sentiu forte tentação de mostrar seu caráter divino, fazendo com que seus perseguidores confessassem que ele era o Senhor acima dos reis e governadores, de sacerdotes e do templo. Foi difícil manter a posição que ele escolhera de um com a humanidade. Anjos teriam alegremente livrado Cristo. Os anjos do céu desejaram muito livrar a Cristo. Assistindo à vergonhosa cena, viram que seria muito fácil para eles consumir os adversários de Deus. Entretanto, o Senhor ordenou que não o fizessem. Fazia parte da missão de Jesus suportar, em sua humanidade, todo o abuso que os seres humanos pudessem acumular sobre ele. Cristo não dissera nada que pudesse dar vantagem aos seus acusadores, mas estava amarrado em uma demonstração de que estava condenado. Era necessário, no entanto, que houvesse um julgamento legal, e isso as autoridades estavam dispostas a cumprir rapidamente. Elas conheciam a grande consideração que o povo tinha por Jesus e temiam por uma tentativa de resgate. Se a execução não ocorresse imediatamente, haveria uma demora de 1 semana por causa da Páscoa. Isso poderia arruinar seus planos. Durante essa semana de atraso, era provável que se produzisse uma reação. A maior parte do povo daria um testemunho que o justificaria, trazendo à luz as poderosas obras que ele havia feito. Os procedimentos do Sinédrio seriam condenados e Jesus seria libertado. Por isso, os sacerdotes e líderes religiosos decidiram que, antes que suas intenções pudessem ser conhecidas, Jesus devia ser entregue nas mãos dos romanos. Antes de mais nada, porém, eles precisavam encontrar uma acusação. Até então, não haviam obtido nada. Anás ordenou que Jesus fosse levado a Caifás. Embora carecesse de força de caráter, Caifás era tão impiedoso e inescrupuloso quanto Anás. Era a madrugada e estava escuro. Com tochas e lanternas, o bando armado se dirigiu ao palácio do sumo sacerdote, levando seu prisioneiro. Enquanto o sinédrio se reunia, Anás e Caifás mais uma vez interrogaram Jesus, mas sem êxito. No tribunal, Caifás tomou seu lugar como presidente. De ambos os lados estavam os juízes e os que tinham interesse especial no julgamento. Soldados romanos ocupavam a plataforma abaixo do trono. Aos pés do trono estava Jesus. Era intensa a agitação. De toda a multidão, somente ele estava calmo e sereno. Caifás considerava Jesus um rival. O povo estava sempre ansioso para ouvir o Salvador. Isso provocava forte ciúme no sumo sacerdote. Agora, ao Caifás olhar para o prisioneiro, ficou tomado de admiração por seu porte nobre e digno. Sentiu a convicção de que aquele homem era igual a Deus. Logo afastou o pensamento e, com um tom arrogante na voz, ordenou que Jesus realizasse um de seus milagres. O Salvador, porém, agiu como se não tivesse escutado aquelas palavras. Surgiu a pergunta no meio da multidão endurecida: será que esse homem de aspecto divino deve ser condenado como criminoso? Os inimigos de Jesus ficaram perplexos. Eles não sabiam como conseguir sua condenação. Caifás queria evitar o surgimento de um conflito. Havia muitas testemunhas para provar que Cristo tinha chamado os sacerdotes e escribas de hipócritas e assassinos, mas não seria conveniente trazer isso à tona. Tal testemunho não teria nenhum peso para os romanos. Havia provas abundantes de que Jesus tinha falado de maneira irreverente acerca de muitos dos regulamentos dos judeus. Essa evidência tampouco teria importância para os romanos. Os inimigos de Cristo não ousavam acusá-lo de transgredir o sábado, uma vez que um exame traria à luz seus milagres de cura.
Os líderes tinham subornado testemunhas falsas para acusar Jesus de tentar estabelecer um governo separado. Contudo, o testemunho delas acabou sendo vago e contraditório. Ao serem interrogados, falsificaram as próprias declarações. No campo de seu ministério, Cristo disse: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Com isso, ele estava prevendo sua própria morte e ressurreição. O templo do qual ele falava era o seu corpo. João, capítulo 2, versos 19 a 21. De tudo o que Jesus tinha dito, os sacerdotes não puderam achar nada para usar contra ele, exceto isso. Os romanos tinham se envolvido na reconstrução e embelezamento do templo e tinham muito orgulho dele. Se alguém desdenhasse do templo, eles se sentiam ofendidos. Ali, romanos e judeus tinham algo em comum, pois todos consideravam o templo com grande respeito. Uma testemunha que tinha sido subornada para acusar Jesus declarou: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Se a testemunha tivesse relatado as palavras de Cristo exatamente como ele as pronunciou, elas não teriam servido para condená-lo, nem sequer pelo sinédrio. Sua declaração teria indicado um espírito não razoável e snob, mas não blasfêmia. Mesmo quando a falsa testemunha falsificou as palavras de Cristo, elas não continham nada que os romanos considerassem como crime passível de morte. Ao final, os acusadores de Jesus estavam emaranhados, confusos e zangados. Parecia que suas tramas iam fracassar. Caifás estava desesperado. Ele tinha somente um último recurso: forçar Cristo a condenar a si mesmo. O sumo sacerdote se levantou do seu lugar no tribunal, com o rosto contorcido pela paixão. Você não vai responder à acusação que lhes fazem? Jesus continuou em silêncio. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Isaías capítulo 53, verso 7. Finalmente, Caifás se dirigiu a Jesus na forma de um juramento solene. Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Mateus capítulo 26, verso 63. Cristo não podia ficar em silêncio diante desse apelo. Ele sabia que responder agora era tornar certa a sua morte. No entanto, o apelo veio da mais alta autoridade reconhecida da nação e em nome do Altíssimo. Ele devia apresentar claramente o seu caráter e a sua missão. Jesus tinha dito aos seus discípulos: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, verso 32. Agora ele repetia a lição com seu exemplo. Cada olhar estava focalizado no rosto de Jesus ao ele responder: tu mesmo disseste. Uma luz celestial parecia iluminar seu semblante pálido e a ele acrescentar: mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus capítulo 26, verso 64. Por um instante, o sumo sacerdote estremeceu diante do olhar penetrante do Salvador. Dali em diante, ele nunca mais poderia esquecer aquele olhar perscrutador do perseguido Filho de Deus. Caifás quase convencido. O pensamento de que todos teriam que comparecer diante do tribunal de Deus aterrava Caifás. As cenas do juízo final percorriam sua mente. Por um momento, ele viu as sepulturas devolvendo seus mortos com os segredos que esperava estivessem ocultos para sempre. Sentiu como se o juiz eterno estivesse lendo seu coração, trazendo à vista mistérios que supunham ocultos com os mortos. Caifás havia negado a doutrina da ressurreição, do juízo e de uma vida futura. Então uma fúria satânica o enlouqueceu. Rasgando suas vestes, exigiu que o conselho condenasse o prisioneiro por blasfêmia. Por que precisamos de mais testemunhas? Ele disse. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia.
Que acham?" E todos eles o condenaram. Caifás ficou furioso consigo mesmo por crer nas palavras de Cristo, em vez de quebrantar seu coração e confessar que Jesus era o Messias. Rasgou suas vestes sacerdotais em decidida resistência. Esse ato tinha profundo significado. Ele fez aquilo para garantir a condenação de Cristo. Mas, ao fazê-lo, o sumo sacerdote condenou a si mesmo. Pela lei de Deus, ele estava desqualificado para o sacerdócio. Caifás havia pronunciado sobre si mesmo a sentença de morte. O sumo sacerdote não podia rasgar suas vestes. Pela lei levítica, sob nenhuma circunstância, o sacerdote poderia rasgar sua roupa. Cristo havia dado ordens expressas a Moisés a esse respeito. O homem finito poderia rasgar o próprio coração, mostrando um espírito contrito e humilde. Entretanto, ninguém podia rasgar as vestes sacerdotais, pois isso mancharia a representação das coisas celestiais. O sumo sacerdote que ousasse se apresentar no serviço sagrado do santuário com a veste rasgada era considerado como se estivesse separado de Deus. A ação de Caifás mostrou paixão humana e humana imperfeição. Rasgando suas vestes, Caifás anulava a lei de Deus para seguir as tradições humanas. Uma lei feita por homens determinava que, em caso de blasfêmia, um sacerdote podia rasgar suas vestes por horror ao pecado e ficar sem culpa. Nesse ato, porém, o próprio Caifás estava cometendo blasfêmia. Ao Caifás rasgar suas vestes, seu ato significou o lugar que, a partir de então, a nação judaica ocuparia para com Deus. O povo judeu havia rejeitado aquele que era o cumprimento de todos os símbolos, a substância de todas as sombras. Israel tinha se divorciado de Deus, bem que o sumo sacerdote poderia ter rasgado suas vestes em horror por si mesmo e pela nação. A injustiça do julgamento de Cristo. O Sinédrio tinha pronunciado que Jesus merecia a morte, mas era contrário à lei judaica julgar um prisioneiro à noite. Em uma condenação legal, nada podia ser feito a não ser à luz do dia e em sessão plena de conselho. Apesar disso, o Salvador foi tratado como um criminoso condenado e entregue para ser ultrajado pelo que havia de mais abjeto na espécie humana. Cercado por pessoas que zombavam de sua afirmação de ser o Filho de Deus, Jesus foi levado por todo o pátio palaciano até a sala da guarda. Suas palavras, vindo sobre as nuvens do céu, eram repetidas com escárnio pelos que o rodeavam. Enquanto estava na sala da guarda à espera do julgamento legal, Jesus não tinha nenhuma proteção, e a ralé ignorante aproveitou a oportunidade para revelar todos os elementos satânicos da sua natureza. O porte divino de Cristo os enchia de uma raiva insana. A misericórdia e a justiça foram pisoteadas. Nunca um criminoso tinha sido tratado de forma tão desumana como o Filho de Deus foi. Entretanto, nenhuma mão inimiga podia ter desferido o golpe que a Jesus causou a dor mais profunda. Enquanto era examinado diante de Caifás, ele tinha sido negado por um de seus discípulos. Pedro e João tinham se atrevido a seguir de longe a turba que havia levado Jesus preso. Os sacerdotes reconheceram João e deixaram que ele entrasse na corte, esperando que, testemunhando a humilhação de seu líder, ele rejeitasse a ideia de que alguém assim pudesse ser o Filho de Deus. João falou em favor de Pedro, conseguindo que ele também entrasse. Uma fogueira havia sido acesa no pátio, pois já era madrugada e fazia frio. As pessoas se juntaram em volta do fogo e Pedro, presunçosamente, se uniu a elas. Ao se misturar à multidão, ele esperava ser considerado um dos que haviam levado Jesus para o salão de julgamento. Pedro fracassa. A mulher que cuidava da porta olhou atentamente para Pedro. Notando sua feição abatida, achou que podia ser um dos discípulos de Jesus. Curiosa, perguntou: "Você não é um dos discípulos desse homem?" Pedro ficou assustado e confuso e fingiu não entender. Mas ela insistiu. Pedro sentiu-se forçado a responder e com raiva disse: "Mulher, não o conheço." Lucas, capítulo 22, verso 57. Essa foi a primeira negação.
e imediatamente o galo cantou. Ao fingir não ter qualquer envolvimento com Jesus, Pedro se tornou uma presa fácil para a tentação. Alguém mais chamou a atenção para ele, afirmando que era seguidor de Jesus. Com juramento, Pedro declarou: "Não conheço esse homem." Outra hora se passou e um parente próximo do homem, cuja orelha Pedro tinha decepado, lhe perguntou: "Eu não o vi com ele no olival? Certamente você é um deles, você é galileu." Diante disso, Pedro perdeu a compostura. A fim de enganar de uma vez por todas os que interrogavam e justificar sua pretensa identidade, Pedro outra vez negou seu mestre. Agora com maldições e juramentos. Outra vez o galo cantou. Pedro ouviu e se lembrou das palavras de Jesus: "Antes que 2 vezes o cante o galo, 3 vezes você me negará." Marcos capítulo 14, verso 30. Enquanto os degradantes juramentos ainda estavam frescos nos lábios de Pedro e o estridente canto do galo ainda soava em seus ouvidos, o Salvador voltou-se e olhou diretamente para seu pobre discípulo. Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro foram atraídos para o Mestre. Naquela expressão tão gentil, ele viu profunda piedade e tristeza, mas não viu rancor. A visão daquele rosto em sofrimento, daqueles lábios trêmulos, atravessou seu coração como uma flecha. Pedro se lembrou da promessa que fizera poucas horas antes, quando o Salvador disse que ele o negaria 3 vezes naquela mesma noite. Pedro compreendeu então o quanto tinha sido precisa a leitura que seu Senhor fizera da falsidade de seu coração, coisa que nem ele mesmo sabia. Uma onda de lembranças veio sobre ele. A longanimidade do Salvador, sua paciência, de tudo isso ele se lembrou. Horrorizado, refletiu sobre a própria falsidade, seu juramento falso. Outra vez, ele presenciou a mão perversa atingir seu mestre no rosto. Incapaz de suportar a cena por mais tempo, saiu do salão às pressas, de coração quebrantado. Sozinho, caminhou rapidamente no meio da escuridão sem saber e sem se importar para onde ia. Encontrou-se, enfim, no Getsêmani. Com amargo remorso, lembrou-se de que Jesus havia agonizado sozinho em oração. Lembrou-se da sua solene instrução: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Mateus capítulo 26, verso 41. Para o seu coração, sangrar foi uma tortura saber que ele havia acrescentado o mais pesado dos fardos à humilhação e dor do Salvador. Pedro prostrou-se e desejou morrer. Se tivesse passado aquelas horas no jardim em vigília e oração, Pedro não teria ficado à mercê de sua debilitada força. Não haveria negado o seu Senhor. Se os discípulos tivessem vigiado como Cristo em sua agonia, estariam preparados para testemunhar seu sofrimento na cruz. Em meio às sombras da hora da maior provação, a esperança teria iluminado a escuridão e sustentado sua fé. Esforços decididos para condenar Jesus. Logo que amanheceu, o sinédrio se reuniu outra vez, e Jesus novamente foi levado para a sala de conselho. Ele havia declarado ser o Filho de Deus, mas o conselho não podia condená-lo por isso, pois muitos não haviam estado na sessão da noite e, portanto, não ouviram suas palavras. Eles sabiam que o oficial romano não encontraria nada que fosse digno de morte nessas palavras. Se todos pudessem ouvir seus lábios sua afirmação de que era o Messias, ela podia ter sido torcida, transformando-se em uma afirmação política traiçoeira. Se você é o Cristo, Filho de Deus, diga-nos, eles disseram. No entanto, Cristo ficou em silêncio. Eles continuaram a pressioná-lo com perguntas. Finalmente, ele respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Porém, acrescentou a solene advertência: mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então, você é o Filho de Deus? Eles perguntaram. Jesus disse a eles: vós estáis dizendo que eu sou. Aos gritos eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Lucas, capítulo 22, versos 67 a 71. Jesus devia morrer.
Tudo o que era necessário agora era que os romanos confirmassem a condenação. Veio, então, a terceira cena de abuso, ainda pior do que aquelas já infligidas pela plebe ignorante. Ocorreu na presença dos sacerdotes e líderes religiosos, com a aprovação deles. Quando os juízes proferiram a condenação de Jesus, uma fúria satânica tomou posse do povo. A multidão correu para Jesus. Não fosse pelos soldados romanos, ele não teria vivido para ser pregado na cruz do Calvário. Teria sido despedaçado. As autoridades romanas intervieram e impediram a violência da multidão pela força das armas. Homens pagãos ficaram irados pelo tratamento brutal aplicado àquele contra quem nada tinha sido provado. Os oficiais romanos declararam que era contra a lei judaica condenar o homem à morte com base no testemunho dele mesmo. Isso trouxe uma trégua temporária nos procedimentos, mas os líderes judeus estavam mortos tanto para a piedade como para a vergonha. Os sacerdotes e líderes religiosos esqueceram a dignidade do seu cargo e ultrajaram o Filho de Deus com obscenidades. Escarneceram dele por causa da sua filiação. Declararam que, por ter se proclamado Messias, merecia a morte mais vergonhosa. Alguém jogou um velho manto sobre a cabeça dele, e seus perseguidores bateram em seu rosto, dizendo: Profetize-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Um pobre desgraçado cuspiu no rosto de Jesus. Anjos registravam fielmente cada olhar, palavra e ato que insultavam seu amado comandante. Um dia, os malvados homens que escarneceram do rosto sereno e empalecido de Cristo verão esse mesmo rosto em glória, mais resplandecente que o sol. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal.